Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muitíssimo especial, Carolina Riotto, CMO na Unilever Alimentos Brasil. Carolina, a Voz do Marketing é uma iniciativa do Encontros com o Futuro, que tem apoio das Nações Unidas, através da Prime, que é o braço das universidades no Brasil e no mundo, associadas à ONU, do Pacto Global, da ESPM, da Eurocâmaras, que são as câmaras europeias no Brasil, da PwC, da ABERJ e do CRA. Então, de apoio, a gente está super bem servido. Que incrível, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Carol, antes de a gente começar, conta um pouquinho para a gente da dimensão da Unilever, que todo mundo conhece, mas que áreas vocês atuam e como é que você chegou, sendo uma ex-aluna da SPM, à posição de CMO. Perfeito. Começar um pouquinho da Unilever. A Unilever é uma das grandes multinacionais de bens de consumo que a gente tem hoje no mundo, uma empresa global, e ela trabalha com 4 verticais, 4 unidades de negócio, né? A gente tinha 5, agora sorvetes é uma unidade mais separada, onde a gente tem as famosas Kibon, Magnum, enfim. E as nossas 4 unidades de negócio são Home Care, que é o cuidado com a casa, então a gente está falando de produtos para lavanderia, produtos para limpeza da casa. Personal Care, que são os cuidados pessoais, desodorantes, sabonetes, a gente está falando de Rexona, Dove, Lux. A gente tem Beauty Wellbeing, são as marcas de cabelo, shampoo, 3CM, Seda, Clear. E a gente tem alimentos. Alimentos a gente fala de marcas muito grandes e centenárias. Então a gente está falando de Hellmann's, Knorr, Maizena, Cremogema, Mãe Terra, que é uma nova, não tão nova, né? Já faz acho que quase 9, 10 anos que a Unilever comprou. Então, são essas 4 unidades de negócio, uma empresa global. No Brasil está presente em quase 100% dos lares brasileiros. No mundo também tem uma participação gigante. E são marcas que fazem parte do dia a dia da população. Incrível. Então, trabalhar no marketing da Unilever é estar conectado com a vida, com o dia a dia das pessoas. Desde as situações mais cotidianas, mais mundanas, até momentos muito especiais. Então, é uma empresa de produtos de bem de consumo, mas que tem as suas marcas como um pilar muito forte e estratégico, né? Muitos produtos, às vezes, são commodities e é na fortaleza das marcas que a empresa se diferencia e é uma das empresas mais bem-sucedidas globalmente. Sim, não tenho dúvida. Dá para considerar uma B2B, B2C? Ou... É uma empresa B2C, na sua maior parte do seu escopo, porque a gente faz produto para consumo do consumidor final, mas a gente também tem vários negócios, unidades de negócios dentro dessas business units de B2C. Então, por exemplo, dentro de cuidados com a casa, da categoria de home care, a gente tem lavanderias. Então, a gente tem produtos que vendem, né, que é B2C, que vendem para as lavanderias, que essas lavanderias fazem a triangulação com o consumidor final. Mesma coisa em alimentos. A gente tem uma área que se chama Food Solutions. Então, a gente prepara e tem uma série de produtos que são vendidos para os restaurantes, né, para as grandes cadeias de alimentação e essas cadeias que têm um contato com o consumidor final. Então, na sua maior parte, é uma B2C, mas tem sim muito do negócio envolvido em B2B. E como é que foi a tua trajetória desde a faculdade, saindo? Foi linear, foi natural? Você entrou cedo na Unilever? Você teve alguma experiência fora? Eu sempre quis fazer publicidade. Sempre não, né? Quando comecei a estudar, o que eu queria... para onde eu queria levar para a minha carreira. Entrei em 2001, me formei em 2005. Então, estamos aqui celebrando 20 anos de jornada. É uma das melhores escolhas que eu fiz, porque eu amei, vivi a faculdade com muita intensidade. Eu acho que me formou... Você entrou bem nova na faculdade. Me formou, me colocou num caminho muito bacana. Meus grandes amigos hoje são da faculdade, então tenho uma nostalgia, um carinho e uma gratidão enorme pela SPM. Logo que eu saí da faculdade, na faculdade eu já fazia estágio em agência de publicidade. Em agência de publicidade eu trabalhava no planejamento estratégico. Então, trabalhei numa agência que se chamava Anel Gama BBA, hoje ela não existe mais, mas uma agência grande de contas multinacionais. E uma das contas que eu atendia era da Unilever. Então, fiquei 3 anos nessa agência, 2 anos de estágio, 1 ano efetivada, e um dos clientes me chamou para participar de um processo dentro da Unilever. Eu era completamente apaixonada por esse mundo da propaganda. Falei, quer saber, eu vou lá experimentar, né, uma Unilever, ficar 1 aninho e eu volto para a propaganda.
E aqui estou eu, quase 19 anos depois. Então, você tá 19 anos eu estou na Unilever? 19 anos na Unilever. E todo mundo fala, Carol, 19 anos, como que você está tanto tempo na mesma empresa? Eu vivi muitos ciclos e muitas vidas nesses 19 anos. Então, a companhia em si se transformou muito, já passou por uma série de reorganizações, modelos do marketing, marketing global, regional, local, faz brand development, brand building, o marketing faz tudo. Então, eu passei por essas transições de estrutura da companhia, mas eu também vivi todas essas unidades de negócios em alguns países. Então, trabalhei 5 anos em cuidados com a casa, 5 anos em cuidados pessoal, e agora estou, nos últimos 8, 9 anos, em foods. Tive a oportunidade de viver em Singapura, pela Unilever, fui expatriada para lá quando eu era ainda muito jovem, tinha 26 anos. Para que unidade você foi? Você tocava o que lá? Eu cuidava no Brasil de Lux. Tá. Lux, marca de sabonete, e numa época que a gente só tinha sabonete em barra. Tá bom. E a gente fez um lançamento de Lux líquido. Sabonete líquido, então, era uma coisa que a gente usava só no lavabo para lavar as mãos. Então, a gente fez essa transformação aqui, eu fui tocar um projeto muito semelhante para lançar nos países da Ásia. Então, trabalhei com Tailândia, Indonésia, Arábia Saudita, Índia. Foi uma experiência cultural legal. riquíssima. Quanto tempo você ficou? 5 anos? Não, em Singapura eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Fiquei, Tá bom, tá bom. Parte, foram 5 anos em personal care, mais dividido aí entre idas e voltas entre a Ásia e aqui. E foi uma experiência incrível. Né, de trabalhar com culturas diferentes, de viajar e viver realidades muito distintas daqui. Depois voltei para o Brasil, trabalhei em Omo, trabalhei em Brilhante, fiz o lançamento de Baby Dove no Brasil, que Dove é uma das top 5 marcas de 2 bilhões de euros que a gente tem na Unilever, e a gente estava lançando uma subcategoria que era cuidados para bebê. E foi uma das experiências riquíssimas que eu acho que eu tive aí na Unilever. Depois morei 3 anos em Londres, trabalhando com alimentos e de volta. Então, assim, foram muitos ciclos ao longo desses 19 anos. Tanto de unidade de negócio, como estrutura de marketing, países. E isso sempre foi me fazendo ficar. Mas eu também sempre fiquei porque eu me identifico muito com os valores da companhia, com a forma ética, responsável que a gente toca o negócio, com a preocupação com o impacto na vida das pessoas. Então, sempre fui ficando apaixonada. E essas mudanças dão uma dinâmica, parece que você está em vários momentos, várias empresas na mesma. Sim, são realidades, pessoas, times, categorias. Isso foi alimentando essa curiosidade, esse desafio de continuar. Carol, falando um pouco do mercado e falando da dificuldade de comunicar para diferentes gerações, no momento em que quase tudo está indo para o digital, me fala um pouquinho o que vocês estão tendo de desafios hoje, ou para onde vocês estão indo na questão de marketing, principalmente na área de alimentos. Perfeito. A Unilever, a gente tem um novo CEO e a gente tem uma filosofia muito grande do quão é importante a gente construir marcas que sejam culturalmente relevantes. E para elas serem culturalmente relevantes, a gente precisa falar de uma forma muito próxima com as pessoas, né? Para ser culturalmente relevante, a gente gera desejo e a gente precisa gerar desejo em escala, porque a gente é uma empresa de produtos com um repertório e um alcance muito grande. E para gerar esse desejo em escala culturalmente relevante, hoje tem uma coisa que é indiscutível, que é o poder dos influencers, do marketing de influência. E a gente tem feito uma mudança, né? Tem colocado um olhar muito profundo em como o marketing de influência ajuda a gente a construir nossas marcas. Então, eu não acho, né, ser a cavaleira do apocalipse, não, vamos parar de investir nos meios tradicionais. Não acho que é isso. Porque ainda, né, todos os meios têm seu papel muito importante. Quando a gente olha o Brasil, a gente vive realidades muito diferentes no nosso país, então a gente precisa sempre fazer estratégias de comunicação que falem com essas pessoas em diferentes formas, diferentes canais, mas o marketing de influência é o que hoje vem ocupando uma parte muito grande das nossas discussões, pensamentos estratégicos e preocupação de como a gente vai se conectar de uma forma bacana e legítima com os nossos consumidores através do marketing de influência. Carol, me ajuda a abrir esse ponto. Tá. Você vê que quando você faz a comunicação usando os meios digitais, marketing de influência, te dá mais dados, você consegue capilarizar, investir e medir mais fácil. Você vê que o marketing de performance
mais eficiente, por exemplo, do que a construção de marca? Ou eles combinam? Conta um pouco para a gente da estratégia. O marketing de influência hoje, a gente está crescendo e amadurecendo o processo de mensuração. Tá? Muito diferente dos meios já estabelecidos. Onde, então se a gente for para a TV, né, a gente tem o impacto, o alcance, a frequência que a gente tem. Quando a gente vai para o digital já muito maduro, a gente consegue ver a relevância, o custo por impacto, quanto a gente está pagando, qual o ROI, qual o tempo de interação que a pessoa está tendo com aquele asset digital. Dá para medir tudo, né? Dá para medir tudo. A relevância, se foi compartilhado, se foi dado like. E no marketing de influência, a forma de mensurar é algo que está sendo discutido e pautado enquanto a gente conversa aqui. Então, sim, já existem formas hoje que através dos mesmos mecanismos numa peça de digital, mas eu vejo como muito distinto. Porque uma coisa é você fazer um post, o que a gente chama que é o brand say, que é a marca falando, e outra coisa é você ter alguém ali, um influencer que você se considera quase próximo dele, alguém que faz parte do seu núcleo de convívio, conversando com você e dando a perspectiva dele sobre o seu produto. Muito mais impactante. Então é diferente, não eu acho nem justo comparar o custo por impacto de um asset de digital ou de um filme na televisão com um influencer. E a gente traz isso muito para as nossas marcas. Então, vou te trazer alguns exemplos e como é importante definir e escolher os influencers certos para cada audiência. Então, a gente, por exemplo, Mãe Terra. Mãe Terra, a gente trabalha com, né, o nosso carro-chefe são as granolas, a gente tem uma conexão muito próxima com o público do surf. A gente foi escolher a comunidade do surf para falar com essa galera. Outro exemplo, Hellmann's. Hellmann's é uma marca muito elástica, né? Ela fala desde da dona de casa, o responsável pela comida de casa, que faz os pratos mais tradicionais, que cozinha a sua salada de batata no Natal, nos almoços de domingo, mas a gente puxou a marca para um outro território, que é o público jovem, que quer comer um snack, um lanche rápido à noite sentado no sofá. Para falar com essa audiência tão diferente, a gente tem um grupo de influencers, mídias e peças e estratégia de marketing de um lado e do outro. Um exemplo, como a gente foi chegar nesse público jovem, uma das coisas que a gente fez foi fazer parceria com a NBA. Então, o Hellmann's é patrocinador oficial da NBA Brasil. Eu não sabia. E faz 3 anos que a gente faz esse patrocínio e é uma história de muito sucesso. Porque a Hellmann's, uma marca, né, centenária, uma marca super tradicional, precisava se reinventar. E estar junto com a NBA foi um atalho, uma ponte para a gente se conectar com uma marca que é muito jovem, muito desejada, que traz mais que o esporte, que é lifestyle, é fashion, é música, é cinema. E a gente viu no público jovem que curtia a NBA a oportunidade de se aproximar de uma forma muito legítima. Porque, no fim das contas, você assiste os jogos da NBA quando você está à noite em casa, no seu sofá, e você vai comer coisas que a gente pode ajudar a ficar incrível. E aí a gente foi atrás de influencers do basquete, dos canais que eles estavam, para ter uma conversa legítima e profunda nessa área. Então, eu acho assim, o marketing de influência, a escolha dos meios, hoje a gente tem várias formas de mensurar, porém é muito importante a gente ter clareza da relevância da mensagem, da credibilidade, de quanto as histórias se conversam e você realmente está interessado em escutar ou parar o seu tempo para consumir aquela mídia, seja através do influencer ou através de uma peça que tenha um dizer da marca. Carol, numa multinacional, acho uma curiosidade de todos os alunos, o quanto você tem de liberdade para criar, para pilotar, para testar? Porque parece que como essas empresas já têm grandes frameworks, já têm quase que tudo estudado, mapeado, tem um conjunto grande de dados, parece que é uma execução já planejada. Sim. Isso é verdade ou tem espaço para experimentar? Tem muito espaço para experimentar. E te conto por quê. E nesses 19 anos eu já passei por diferentes momentos da companhia. Tem coisa que dá certo, coisa que não dá? Não, porque a gente tem marcas globais muito fortes. E tem uma parte de desenvolvimento de criatividade global muito forte. Então já teve épocas onde a gente recebia a maior parte das coisas
prontas do global e tinha que implementar, nacionalizar, fazer a relevância local. Hoje em dia, é muito importante você ter o pulso da cultura local. Muitas vezes a gente consegue encontrar histórias que são relevantes em todos os lugares, mas muitas vezes não. Um exemplo, Dove, a Real Beleza. Há anos a marca construindo e pautando o assunto na sociedade sobre a real beleza, né? Como é importante você se aceitar e ser do jeito que você é e ser feliz com isso. Mas tem nuances que a pauta que está acontecendo no Brasil, os influencers que estão trabalhando aqui, que elas precisam ser relevantes localmente. Isso para alimentos é fundamental, porque comida é sobre cultura local. Claro. Comida é sobre ocasião. Então, para você, o jeito que se consome a maionese nos Estados Unidos é completamente diferente daqui no Brasil. Claro. Se eu te perguntar o que tem na sua ceia de Natal, tenho certeza que vai ter ou um fricassê de frango ou uma salada de maionese. Vai ter. E isso é único do Brasil. Então, a gente precisa ter esse pulso da cultura local para desenvolver os assets de comunicação. Então, tem sim muito espaço. E eu acho que conforme a gente vai fragmentando os meios de mídia e de comunicação, cada vez mais a relevância da cultura local é o que pauta o caminho das marcas. E a Unilever hoje dá muito espaço para que isso aconteça. E tem algum modelo de cocriação em que o consumidor contribui? Porque eu imagino, você está trazendo produtos que são sucesso mundialmente para um mercado que você, adorei você contar da questão de levar em conta a cultura para conversar de uma forma mais franca, mas você também tem diferenças de classe social, tem diferenças de idade, são 5 gerações convivendo. Qual é o espaço? Onde vocês escutam o público de vocês? A gente conversa muito com o consumidor. A gente tem canais digitais. E a turma conversa? Conversa, porque eles vão para esse espaço com o propósito de dar a sua opinião e co-criar. Então, vou te dar alguns exemplos. A gente tem aí uma comunidade digital para alimentos, Unilever Alimentos, que chama Comer e Viver. Toda vez que a gente quer explorar alguma coisa, a gente começa a conversar com essa comunidade. Gente, e se a gente for aqui desenhar um novo sabor... Mas não parece bem startup isso? Mas a gente precisa ter esse startup mindset. Não dá, os processos mudaram muito, a velocidade com as coisas acontecem. Se a gente não se alimenta hoje de dados e dessa proximidade, da facilidade que tem que dá para a gente falar com o consumidor, a gente está perdido. Né? Então a gente tem essas comunidades digitais e a gente vai muito o que a gente chama para o frontline. Então, um exemplo para você, Maizena. Maizena é uma marca extremamente relevante no Nordeste. E a gente patrocina o São João Caruaru, que é um dos maiores São Joões, né, que existe no Brasil. Se eu ficar no computador desenhando um projeto para o São João que é relevante, ou se a gente pedir para todas as ferramentas de inteligência artificial, ou alguém que está aqui em São Paulo... Nunca vão acertar. Nunca vão acertar. Então, o que a gente faz? A gente vai lá viver o São João. Nada como você descer em Caruaru, entender a riqueza cultural daquela festa, como as pessoas estão lá, o que é importante, o que elas vão gostar. Esse ano a gente ofereceu a papa. Aqui no escritório eu não vou criar, então eu vou ter uma stand e eu vou dar papa para as pessoas. Fala, nossa, não vai faz sentido. Quando você chega lá, faz total sentido, porque papa é o mingau. Um mingau é uma coisa que eles comem todos os dias pela manhã ou pela noite. E é um mingau de maizena. Então você precisa estar lá, viver e se conectar com o consumidor para conseguir criar. E isso vem a relevância cultural e é o espaço para se criar localmente. Então não tem como alguém no headquarter global de uma multinacional entender que no São João, à noite, as pessoas querem comer uma papa de maizena. Sim, sabe? E tá tudo bem. Então, essa é a beleza de estar próximo do consumidor e em diferentes canais. Então, indo numa festa culturalmente local super relevante, criando comunidades virtuais. Um exemplo, a gente fez ano passado uma parceria com Netflix, a gente lançou Hellmann's Stranger Things. Tá brincando? Juro, foi um sucesso absoluto. E o que a gente fez? A gente procurou fãs muito apaixonados por Stranger Things. Maratonei com as crianças, assim. Olha só, podia ter ido lá e a gente co-criar. E a gente desenhou alguns sabores de maionese. A gente falou, olha, você está maratonando, você conhece todo esse mundo Stranger Things.
qual Hellmann's aqui combina mais com Stranger Things? Que e loucura. eles co-criaram com a gente. Então, a gente tem uma cozinha experimental dentro da Unilever e a gente sempre recebe consumidor ali dentro para co-criar. Isso é muito rico. Funciona, muito é mais rico. divertido. É. Carol, teu dia a dia, conta um pouquinho. Com quem você troca? Conta um pouco o que faz uma CMO dentro de um grupo. Você chega, você está acompanhando o resultado, dado, você vê o que você faz e quem é tua equipe? Bom, então, muitas camadas, vou te contando. Claro. Papel de CMO hoje. Eu cuido de toda a parte de desenvolvimento de estratégia, para onde a categoria vai crescer, quais são as nossas inovações. Então, tem todo esse pensamento estratégico. Na estratégia a gente baixa para a inovação de produto, que é uma característica da indústria de bens de consumo. Então, eu tenho um time de marketing, um time de inovação, que são muito conectados, um time de mídia e eu tenho um time de experiência. Vou te contar o que é experiência. Isso é como, né, eu desenhei meu time dentro de alimentos. O marketing cuida da estratégia, desse pensamento de como a gente vai crescer, quais são as prioridades do negócio, para onde a gente vai levar a marca. E esse time de marketing está muito conectado com o time de business operations. Então, a gente tem uma outra liderança que cuida volume de vendas, todo o planejamento de canais, onde a gente vai distribuir, estratégia de preço, investimento que vai para o ponto de venda. Então, cuida de alguns outros P's, o P de place e o P de price, né? Se a gente for falar dos 4 P's. E eu, dentro do marketing, cuido de produto e proposition, e proposta de marca. Então, esse time de marketing e marca está muito conectado com o time de operação de negócio, tá? De trade. Depois tem o time de inovação, onde a gente pensa para onde a gente vai levar a marca e esse time tem a concepção do produto. E aí do produto vai tudo, né? Embalagem, fórmula, qual que é a comunicação, qual é o sabor trazendo para alimentos. Desenvolve esse produto, trabalha com outras equipes multifuncionais. Então, o time de tecnologia e desenvolvimento, o time de supply chain, que vai ver como viabilizar esse produto, depois o time de logística, que como a gente vai chegar. Super integrado? Super integrado, e são múltiplas áreas. Aí, depois que a estratégia está feita, o produto está criado, o time de marketing desenvolve a campanha, então trabalha com as agências de publicidade. A gente tem várias agências. E depois a gente brifa o nosso time de mídia. O time de mídia trabalha com a agência de mídia. A Unilever, ela trabalha estratégia de mídia e estratégia de desenvolvimento de comunicação de marca de formas separadas, são agências distintas. Time de mídia negocia pacote, aonde a gente vai, o que a gente vai patrocinar, aonde a gente vai colocar no digital, vamos fazer campanha de out of home, vamos negociar um patrocínio no festival. E essa nova vertical dentro do meu time de experiência, a gente criou porque eu acredito muito que comida é experiência. Se você não experimenta, não come, não vive aquilo, não te cria conexão com um momento importante da sua vida, é muito frio você chegar no supermercado e resolver escolher. Sim. Então, e aí, o que pra gente é experiência? Relacionamento com os restaurantes. Então, você vai na sua hamburgueria favorita, eu quero que esteja Hellmann's em cima da mesa. Você vai no Você vai posicionando a marca em vai lugares posicionar. que a pessoa tem algum vínculo, cria Exatamente, vínculo emocional, cria um vínculo. A gente patrocinou comida de boteco. O que tinha na mesa? Pimenta quinor. Todos os empanadinhos, sobremesas eram feitos com maisena. Interessante. Então, a gente vai criando pontos de contato e de experiência para que o consumidor possa viver a nossa marca num momento de prazer. E associar isso depois. Exato. E também tem os grandes patrocínios. Então, por exemplo, o festival. A gente patrocinou o Lollapalooza e agora, né, a gente está patrocinando o Detal. O que a gente fez? O que maionese tem a ver com o Detal? Uma grande parte do festival é a gastronomia. E muitas vezes as pessoas compram alguma coisa rápida ali e não está no seu ideal, quentinho, crocante, derretido. E a gente viu a oportunidade de oferecer uma degustação, uma ilha que a gente chama de open molhos. Então,
free flow, comam à vontade, experimente à vontade todos os nossos molhos. Então tem as mostarda, ketchup, maionese, todas as nossas maioneses saborizadas. As pessoas ficam perto das áreas de alimentação, as pessoas compram seus lanches e vão lá dar um upgrade, no lanche. na comida. E a gente criou toda uma experiência, né, em alguns reviews, quando vão falar, mas como que ativação você mais gostou de marca? Algumas vezes já saiu, eu não quero um open bar, o que eu quero é open mole, minha comida no festival ficou muito melhor. Até o slogan é bom. Então, essa é a experiência, porque a experiência, ela tá num momento, assim, a vida é tão corrida. Né, eu acredito que a nossa moeda mais valiosa é o tempo. Quando você decide colocar seu tempo numa experiência como ir a um festival, como estar num bar com seus amigos, ou aquelas sexta-noite a gente está mais aberto, a gente está curtindo. Viver a marca e comida tem tudo a ver com experiência. Então, é um pouco isso, assim que eu estruturo meu time de marketing, assim que a gente pensa contato com as marcas. E voltando um pouquinho no dia a dia, então, tenho reuniões semanais com meus times, dependendo dos projetos, a gente se conecta muito com as agências para desenvolver as campanhas, faço parte de todas as degustações com as inovações que a gente vai lançar, mas tem uma parte de liderança que é fundamental, que é definir essa estratégia. Então, os heads de áreas de vendas, de operação de negócio, eu na parte de marketing, com o nosso general manager, a gente alinha muito a estratégia para onde a gente quer ir, a gente direciona o barco, brifa os times e aí a gente vai. Vocês têm reuniões de realinhamento de estratégia periodicamente, não? Mensalmente. Mensalmente. Porque acho que as coisas mudam numa velocidade tão grande que é um erro a gente fechar a estratégia... De muito longo prazo. De muito longo prazo. A gente precisa estar aberto aos sinais, a ler o que está acontecendo, estar disposto a mudar numa velocidade interessante, redefinir rota. Mas para não deixar caótico o sistema, a gente define isso na liderança, passa aos times, mas o que é muito importante é a gente estar muito aberto a ouvir todos os insights, inputs que o time traz para a gente. E aí é fundamental ter um time culturalmente muito plural, de diferentes formações, de diferentes estilos de vida. Porque eu vou te falar, para mim é impossível me manter atualizada na velocidade de todos os canais de mídia. Tem algumas redes que eu tenho mais facilidade, outras para mim é extremamente difícil, mas eu garanto que no meu time tem alguém que está vivendo aquela plataforma. Então, tem gamer fanático no meu time. É isso, por exemplo, sempre quando comentam comigo, eu mal conheço esse meio. Eles vão para um estádio assistir uma final de game. Sim. Então, quando eles contam aqui na produtora, eu falo assim, não pode ser que eles foram no estádio. Então, é difícil mapear essas tendências, porque elas se desenvolvem muito rápido. Muito. Né? Então, eu tento me manter muito aberta e curiosa. Quando eles me convidam, vamos assistir uma final de gamer. Eu falo, gente... Não pode ser, mas eu vou. Mas eu vou, e é tão interessante descobrir um novo mundo. Sim, assim. Porque Mas então, é muito importante ter um time que se sinta muito à vontade de colocar suas opiniões, trazer suas referências da vida, do que eles estão vivendo, porque é impossível se manter atualizado em tudo. Eu já tive essa pretensão, eu falei, imagina, que arrogância e pretensão, jamais vou estar atualizada de tudo. Preciso me cercar de pessoas que tenham referências diferentes. E aí isso traz uma riqueza de cocriação enorme. Faz muito bem para o negócio. Exato. Carol, falando para os nossos alunos, eles estão passando por vários momentos, né? Um pouco de ansiedade ambiental, hiperconexão, estão ali preocupados com a mudança, com as novas tecnologias que estão substituindo empregos. Sim. O que você daria de dicas para a turma? O que você, Carol, faria lá na nossa sala em 2001, que você acha que é importante para o futuro que eles vão navegar? Se mantenham curiosos. Criem repertório e referências. Por quê? Na minha humilde opinião, eu acredito que a AI está aí para trazer uma facilidade de informações, criar hipóteses que a gente não conseguiria listar, mas depende muito do ser humano que vai julgar, que vai analisar e decifrar essas hipóteses e essa informação. Então, criar repertório para poder... Criar repertório para criar senso crítico.
E repertório, eu coloco muito conectado com intuição. Eu sou uma pessoa que acredita muito no poder da intuição. Intuição nada mais né? Pessoas brilhantes já falaram muito sobre intuição. Se a gente pegar Steve Jobs, é o connecting the dots que ele fala, né? Conectar os pontos. Mas intuição é tudo aquilo que você viveu. Todo o repertório, na minha concepção, no meu entendimento, todo o repertório que você tem, todas as experiências que você armazena e, de repente, você está diante de fatos, de hipóteses, que a AI pode te jogar e você fala, é isso. Então, olhar os dados, saber interpretar, criar as hipóteses e aí julgar o que você acha que pode ser interessante, vai ser possível com pessoas que conseguiram construir repertório, experiências, senso crítico. Então, estejam abertos e atentos. E a gente não precisa falar do maior estudo, de alguma coisa, precisa ir para fora do país, precisa ler 1 zilhão de livros. Você estar aberto e curioso para qualquer experiência que você está vivendo. Né? Às vezes sai um pouco da tela. Outro dia tinha uma pessoa, enfim, encontrei uma pessoa no aeroporto que estava acompanhado de um filho, e o filho falou, nossa, já estamos aqui. Ele mal tinha visto que tinha saído de casa, entrado no táxi, entrado no aeroporto. Se você está aberto para viver e prestar atenção em todos os sinais, observar as pessoas que estão chegando ao seu redor. Eu sou uma pessoa que sempre fico criando histórias. Onde será que aquela pessoa está viajando? O que será que ela está levando nessa mala? Por que ela está tão nervosa? Eu gosto de criar hipóteses, histórias na minha cabeça. Mas eu acho que é uma forma de você exercer sua criatividade e criar repertório de observar o mundo, de observar o ambiente. Então, essas referências, elas não necessariamente precisam vir de estudos acadêmicos. É óbvio que é super importante. Você ler, assistir série, você estar presente em aulas, você se cercar de pessoas interessantes, ter papos profundos e significativos. Mas a referência ela também acontece no simples do cotidiano. Claro. Então, o que eu falaria para esses alunos, o que eu falaria para a Carol lá de 2001? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas eu estaria mais atenta aos sinais. E não te ajudou muito ter ficado um tempo fora? Muito. Mas por quê? Não foi só pela língua, certo? Eu falo para os meninos, para os alunos, como é importante ter uma viagem ou sair um pouco da área de... Referência cultural, é olhar o mundo por outras perspectivas. Isso é riquíssimo, riquíssimo. Porque a gente vive a nossa realidade. Quando você experimenta realidades diferentes, você abre a sua cabeça para conhecer outras razões, outros porquês. Por que as pessoas comem assim? Por que as pessoas andam tão rápido assim? Sabe, do básico do cotidiano, você viver outras realidades, olhar o mundo de outro ponto de vista, traz esse repertório, essa referência cultural. Quando eu concluí a faculdade, eu queria estender para algum estudo fora, na época eu não pude. Então, se por acaso não der certo, não desista, mas encontre o meio. Eu fui trabalhar numa empresa, me sinto muito privilegiada que essa empresa me deu essas oportunidades, mas eu agarrei cada oportunidade com unhas e dentes. Cada viagem que eu fiz, Carol, valer. Você quer ir lá cuidar da América Central, de surf, um sabonete na Colômbia? Quero. Vou lá viver essa realidade. Então, acho que está aberto, né, se conectar, aproveitar as oportunidades, se manter curioso, olhar, observar o simples, o cotidiano, o dia a dia, mas também ler grandes referências. Hoje é tão fácil você escutar um podcast de um grande pensador. Na minha época, na nossa época, a gente não tinha isso. Não tinha, eu acho que é um privilégio, sabe? Então, você precisa ser curioso, porque está ali, na mão, grátis, no Spotify, no YouTube. Tem tanta coisa bacana para consumir. Na nossa época, você tinha que comprar o livro, andar com o livro. Apesar, eu adoro livro de papel, ainda sou uma pessoa do papel. Fazer um por vez. Hoje você pode consumir. Se não está com tempo, escuta no 1.5. Sim, é mais fácil. Aí depois fala para resumir todo o episódio. Então tem tanto recurso, eu acho que depende da vontade de estar aberto para essa curiosidade. Uma dica de uma ex-aluna. Carol, nota 1000, parabéns, obrigado. Obrigada, foi um prazer, uma delícia conversar com você.